Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui com mais um vídeo no canal, graças a Deus. Estou aqui no sítio, gente. Estou aqui com a minha família, todo mundo reunido e vou fazer pra gente lanchar um pãozinho de batata que fica uma delícia. Todo mundo adora. Aqui, gente, é o meu pão favorito de tão gostoso que ele fica. Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Se você gostar, já deixe seu like, já se inscreva aqui no canal, compartilhe essa receita com quem você achar que vai gostar de fazer e deixe seu hype, tá bom? Vai estar me ajudando no vídeo. Então, vou mostrar aqui pra vocês tudo, espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Vou começar aqui a fazer o pão e aqui, gente, ó, eu tenho 1,5 xícaras de batata cozida. Aqui eu coloquei 2 batatas médias. Eu piquei ela, medi aqui e coloquei para cozinhar. Aqui deu 1,5 xícaras. Aqui, 1,5 xícaras, ó. Aí eu vou bater tudo aqui no liquidificador. Vou colocar as batatas. Vou colocar aqui um ovo. Esse ovo é fresquinho. 2 colheres de açúcar. Vou usar aqui, ó, 100 ml de leite. A xícara que eu tô usando é de 200 ml. Vou colocar também 50 ml de banha de porco, mas pode ser óleo ou manteiga derretida. Tem que ser 50 ml de gordura, ó. Agora eu vou levar tudo para bater. Bati, agora eu venho aqui com 1 sachê de fermento biológico seco. Essa colher aqui equivale a 1 sachê. Agora eu dou uma pulsada para misturar esse fermento e já venho passando para a bacia. Com os meus ingredientes batidos, eu passo esse cremão aqui, ó. Para nossa bacia. Passei a minha mistura aqui para a bacia e olha só como que fica um cremão bonito. Eu bati primeiro e depois coloquei o fermento, vocês viram, né? Pode colocar o fermento para bater junto, tá bom? E agora, eu não adicionei sal ainda. Agora, eu vou colocar aqui 1 xícara de trigo. E venho por cima dessa farinha de trigo colocando 1 colher de chá rasa de sal. Agora aqui já vamos começar a mexer a massa. Vou adicionar outra xícara de farinha de trigo. E aqui farinha de trigo sempre aos poucos. Vou colocar agora a 3ª xícara de farinha de trigo. Agora aqui já vou mexer com as mãos. Mão limpinha. Vou adicionar mais meia xícara de farinha de trigo. Aqui eu vou dar o ponto da massa. A massa, assim, que vai legume, gente, ela é sempre um pouquinho mais grudentinha mesmo. É assim mesmo, tá bom? Gente, vim aqui pra pia porque ele tava balançando a câmera, né? Então, aqui vai ser melhor. Coloquei, né, meia xícara de farinha de trigo, vou colocar aqui mais um pouquinho.
Aqui eu tô dando ponto de farinha para nós sovar. Prontinho, dei o ponto de farinha dela. Agora eu vou passar ela para a bancada e dar uma sovadinha nela. Tudo bem limpinho. Agora eu vou passar a nossa massa aqui para bancadinha da pia. E agora, gente, eu vou sovar ela aqui, ó. Ela vai grudar ainda um pouquinho, mas a gente vai polvilhando um pouquinho de farinha e vai dando tudo certo. Começou a grudar, ó. Um pouquinho de farinha. E aqui também, ó, vou lavar minhas mãos porque está grudando. Então atrapalha, né? Mão limpinha, então vamos lá. Aqui eu vou polvilhando um pouquinho de farinha e vou sovar ela aqui, gente, por 10 minutos, tá bom? Estou terminando de sovar aqui, gente, ó. E ela tá ficando assim, ó. No total aqui, eu tô usando 4 xícaras de trigo e uns quebradinhos, tá bom? Mas é assim, gente, a massa com legumes, ela é mais grudenta mesmo. Então, ela sempre assim vai estar grudando. Então, a gente tem que perceber assim o tanto de farinha que a gente coloca. Então, aqui aproximadamente foi 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Mesmo assim, ela ainda está um pouco grudando, mas assim, eu sei que ela já chegou no ponto, ó. Agora aqui, eu vou fazer pãozinho de batatas individual, então aqui eu já vou deixar ela crescer a primeira fase já separadinha, já em porções. Então, aqui eu já vou dividir ela em porções pequenas. Então, aqui eu vou dividir, ó, pedacinhos pequenos. E olha só como que ela é. Ela é grudenta mesmo, tá bom? É assim mesmo. Aí, se grudar demais, a gente sempre passa assim uma margarina nas mãos, um óleo, pra tá untando a mão. Pra não exagerar demais na farinha de trigo. Aí acaba deixando o nosso pão assim, o pão fica meio duro, não fica fofinho. E o gostoso é um pão fofinho, né? Então, aqui eu vou separar as porções. Boleio ela assim, ó, pra deixar ela crescer, o primeiro crescimento já boleadinha, separadas as porções, tudo bonitinho. Se grudar demais, gente, passa margarina nas mãos, óleo, mas não vai colocar muita farinha de trigo, senão acaba deixando o nosso pãozinho duro, né? E esse pão aqui, gente, fica uma delícia. Bem macio, fofinho, pra comer com manteiga, pra comer assim com a fatia de queijo. Nossa, mas fica bom. Terminei, gente, de bolear todas as porções de massa e ao todo deu 13. Então, agora eu vou deixar crescer e eu venho aqui, ó, com um plástico por cima, pra não ressecar a nossa massa, mais um pano de prato. Agora aqui, gente, não tem muito tempo. Enquanto aqui eu organizo as coisas, lavo as vasilhas que sujou, cerca de 10 a 15 minutinhos, eu já posso vir boleando novamente.
Gente, a minha massa já descansou. Olha só como que fermentou. Aqui, gente, não é para deixar dobrar de volume, não. É só para deixar descansar uns 15 minutinhos para ela ficar boa, pra gente bolear ela novamente, tá bom? Depois que a gente boleia, aí sim a gente deixa dobrar de volume para colocar para assar. E olha só como que fica levinha essa massa. Agora aqui, gente, ela tá grudando, então aqui eu vou untar as minhas mãos com margarina. Aí a gente pega a primeira que a gente colocou, ó, e vem aqui boleando ela. Tá vendo? A gente boleia ela assim, ó. Puxa aqui ela pra trás, ó. E aí a gente prende tudo aqui, ó. E dá uma arrumadinha nela assim na bancada, ó. Pra ficar bem redondinha. E olha só que bonita. E aí eu vou colocar aqui na minha assadeira. Não sei a medida da minha assadeira não, gente. Tá bom? Aí aqui eu venho fazendo isso com todas, ó. Unto a mão. Aí eu pego aqui, ó. Trago ela pra trás, ó. Tá vendo? Aí eu prendo toda ela aqui embaixo. Depois venho boleando ela na bancada, ó. Aí ela fica bem lisinha. Olha só. Esse pão, gente, é um dos meus pães favoritos, de tão gostoso que ele é. E parece que a massa de batata, ela deixa o pão assim, mais saboroso. E deixa o pão assim, bem gostoso, sabe? Nossa, fica muito bom. E vocês viram que é facinho de fazer. Olha só. Aqui, gente, eu vou prender aqui, que eu não prendi. Aqui eu vou fazer com todas as porções de massa. Terminei, gente, e olha só como que ficou. Daí, se vocês quiserem mais quantidade, é só tá dobrando a receita, tá bom? E se vocês quiserem estar pesando para fazer tudo igualzinho, também pode, né? Aqui o meu tem um grande e um pequeno. Agora, gente, vou tampar com plástico, vou colocar o guardanapo em cima e vou deixar dobrar de volume, para daí vir colocando para assar. Já cresceu, agora eu vou vir aqui pincelando gema com leite. Aqui eu tenho uma gema e 2 colheres de leite. Vou pincelar aqui e já vou colocando para assar. Terminei, gente, e olha só como que ficou. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus. O meu forno, gente, eu não pré-aqueço ele antes de colocar. Assim que eu coloco o pão no forno, eu ligo ele. Aí eu coloco na temperatura de 180 graus e conforme o forno vai esquentando, o meu pão ainda vai crescendo e fica muito bonito. Eu só tô fazendo assim agora. Tô gostando muito de fazer assim. Estou gostando do resultado. E agora vou levar para o forno.
E enquanto o pão assa, eu estou aqui, ó, coando um cafezinho bem fresquinho para comer com pão, gente. É uma delícia. Quem que não gosta, né? E aqui, ó, no sítio, com a família reunida, graças a Deus, não tem coisa melhor, né? E olha só que lindo que nosso pão ficou. Lindo, gente. Olha só como que cresce esse pão de batata. E a fofura? Ainda tá quente, mas eu vou tirar uma aqui para mostrar para vocês. E olha só. Que maravilha. E olha a fofura disso. Vou cortar aqui. Olha só, que lindo. Que maravilha de pão. Super macio, úmido. E aproveitar que tá quentinho, vou passar uma manteiguinha aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, tá bom? Ficou uma delícia esse pão, maravilhoso. Compartilhe essa receita com quem vocês achar que vão gostar de fazer. Olha só, que lindo. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.